Eu gostaria de convidá-los a acessar ou abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 21. O Evangelho de Mateus, capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 18. Mateus 21, a partir do verso 18. Jesus, alguns dias antes da Páscoa, diz o texto de Mateus, ele visitou Jerusalém, foi ao templo, aconteceram algumas coisas, ele voltou para Betânia, uma cidade próxima de Jerusalém, e depois voltou a Jerusalém. E nessa segunda volta de Jerusalém, segundo o Evangelho de Mateus, ele diz assim: de manhã, Mateus 21, a partir do verso 18, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vamos orar? Deus, eu te agradeço mais uma vez por esse momento de celebração. Te agradeço porque estamos aqui na sua casa também para escutar a sua palavra, para que o seu Espírito, a partir da sua palavra partilhada, preencha os nossos corações e assim nos conduza também a esse momento onde nós nos lembramos da morte do seu Filho Jesus por todos nós e também da sua ressurreição, aquilo que nos dá vida. Faça com que essa palavra entre nos nossos corações e frutifique de dentro para fora. É no nome de Jesus que eu te peço, segundo a sua vontade. Amém. Amém. Esse é um texto um pouco diferente, segundo aquilo que a gente vê no caminhar do ministério de Jesus. Geralmente a gente vê um Jesus mais generoso, um Jesus mais gracioso, um Jesus que exala misericórdia, que opera curas e maravilhas para aqueles que estão seguindo. E de repente a gente tem aqui no Evangelho de Mateus, mas também no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, essa narrativa em que Jesus, ele vai ao templo e lá encontrando algumas pessoas que transformaram aquele lugar, que seria um lugar de oração, o Templo de Jerusalém, porque o templo na antiguidade, vocês sabem, significava justamente o lugar de encontro com Deus, onde Deus poderia ser encontrado, né? Diferentemente do que a gente já entende hoje, a partir de Jesus, que o templo somos nós, onde nós nos reunimos, ali Jesus está presente, mas o templo naquela época era esse lugar de oração, e Jesus fala que esses comerciantes dos rituais religiosos transformaram aquele lugar de oração num covil de ladrões, e Jesus então joga as cadeiras, Jesus abre as gaiolas e liberta as pombas, e começa a falar com uma certa força de fala contra essas pessoas. Depois o Evangelho de Mateus diz que ele se retira e vai para Betânia e chega aqui, nesse lugar onde está a figueira, novamente caminhando para Jerusalém, indo para a festa de Páscoa, ele está a caminho da sua paixão, né? Vai cear com seus discípulos antes da cruz, mas nesse intermeio, ele encontra uma figueira, porque ele está com fome, avista a figueira de longe, cheia de folhas, o texto diz, mas a figueira não dá frutos, e Jesus então, ele se revolta, parece que se revolta contra a figueira, parece que é um Jesus assim que ele se contradiz diante de todos aqueles atos. Primeiro porque ele fala: porque a figueira não me dá fruto, ela não merece viver.
Enquanto a obra dele é justamente graciosa. A gente dando ou não fruto, ele veio por nós, né? A gente fazendo ou não aquilo que ele pede, só reconhecendo-o como Salvador, ele nos dá a salvação. Então parece que ele opera uma lógica da retribuição. Quem dá, merece. Quem não dá, não merece. E depois a gente encontra também a figura de um Jesus, me parece, um pouco mimado, né? Aqui alguém que está com fome e de repente a figueira não dá aquilo que ele quer comer, então é assim, eu mato a figueira. Sabe? Aquela criança que desceu com a bola de futebol para brincar no play, na quadra, e de repente não escolheram ela para o time, ela pega a bola e sobe, então não vai ter mais futebol também. Né? Dá um pouco de impressão de que Jesus está fazendo isso daqui. E os discípulos, me parecem que fazem também uma pergunta equivocada. Mas antes da gente ir para a pergunta dos discípulos, é interessante a gente se perguntar por que Jesus conta, ou por que o evangelista, ou os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, contam essa história da figueira, com as suas divergências, obviamente, porque cada um tem uma visão, mas o que Jesus quer nos ensinar com essa história? O que Jesus está dizendo com essa história de figueira estéril? Nomeada assim para a gente, segundo os tradutores bíblicos. A primeira coisa me parece muito óbvia, é que quando nós seguimos Jesus, quando nós nos tornamos seguidoras e seguidores de Jesus, nós nos colocamos num caminho de compromisso de frutificar. Então veja, Jesus, ele estabelece um ponto aqui que não tem a ver propriamente com a árvore em si, que está ali, mas tem a ver com aqueles religiosos da época, com aquele templo que ele encontra, que não está mais desempenhando a sua função, está como um lugar de fachada, e é uma mensagem para mim, e para você, na verdade, para que a gente entenda, né, que nós, quando assumimos o compromisso de seguirmos a Jesus, nós nos comprometemos a frutificar a partir da nossa vida. Nessa jornada de cristianismo, nessa jornada onde eu me digo discípula ou discípulo de Jesus, ela é marcada, eu sou marcado por esse compromisso, por essa responsabilidade de frutificar. Todo mundo que se pretende seguidor e seguidora de Jesus precisa ter essa intenção na vida de gerar frutos para o mundo, para o outro, para o próximo, e não somente para si mesmo. Quer dizer, com a graça de Deus, nós somos capazes de gerar frutos não para nossa beleza, mas para embelezar a vida dos outros. E esse é um compromisso que a gente precisa reassumir todos os dias. A gente precisa estar ciente desse compromisso. Não importa quem você seja, não importa a personalidade que você tenha, não importa a jornada de vida que você escolheu viver. Se você escolheu andar com Jesus, a jornada de vida que você precisa ter, precisa também demonstrar frutos para aqueles que estão sedentos. É o compromisso de dar fruto, não por uma espécie de produção independente, né? Sabe, uma espécie de produção nossa, frutos somente para a gente, somente para os meus próximos mais próximos, mas frutos para todos que estão à minha volta, Então, todos aqueles que estão à minha volta precisam se beneficiar, de alguma maneira, dos frutos que a minha vida, pela graça de Deus, produzem para eles e para a salvação deles. Então, esse é o primeiro entendimento, que eu acho que está muito claro para todo mundo. E aí você pode se perguntar, mas e a figueira? Por que a figueira? O que a figueira tem a ver com a história? Né? Por que Jesus tinha que matar essa árvore? É certo. Né? Então, eu acho muito interessante que Jesus tem uma pedagogia.
E tem alguns simbolismos dentro dos textos bíblicos que a gente precisa olhar para além daquilo que acontece de fato. Em todas as ações de Jesus aconteciam assim. Quando Jesus curava, quando Jesus operava um milagre, quando Jesus dava uma palavra, ele tinha algo para que a gente pudesse entender que ia além daquilo que acontecia. E existe toda uma didática aqui de Jesus, porque eu não sei, eu corro o risco de ser simplista porque não sou profissional da área, mas a figueira, parece que quando em determinado momento ela seca, as folhas caem, depois, quando começa a sua estação, ela começa a dar o fruto antes das suas folhas. Então os frutos aparecem antes, eles vão amadurecendo e assim as folhas vão aparecendo. E aí, o texto diz que Jesus, ele olha uma figueira e vê não os seus frutos, as suas folhas. O que se entende dessa figueira é que por ela estar com folhas, mesmo que não esteja na estação, ela carrega em si os seus frutos. E quando Jesus se aproxima dessa figueira com folhas, que deveria estar ali com os seus frutos, os frutos não estão ali. O que revela para a gente que aquela realidade, ou naquela realidade que Jesus estava vivendo, e que a figueira, ela estava ali, onde ela estava, aquela própria figueira, barulhento hoje, né? Aquela figueira, ela estava sofrendo de alguma anomalia, ela estava doente. Provavelmente aquelas pessoas que ali viviam e que se entendiam de figueira, entendiam que aquela figueira, ela estava doente. Então, não é Jesus propriamente que amaldiçoa e mata a figueira, mas Jesus é testemunha daquilo que a figueira é em si, mas por dentro. Porque o que Jesus, ou a revolta de Jesus, ou o que Jesus está dizendo para esses discípulos é justamente que essa é uma figueira de fachada, uma figueira que está ali, mostrando que estaria frutificando, quando na verdade você se aproxima dessa figueira e relata que ela não tem fruto nenhum, ela não está produzindo fruto, ela está seca no seu interior, ela não tem a vida que ela prometeu entregar com as suas folhas. Então essa figueira não frutifica, é uma figueira que está justamente vivendo de uma anomalia. O texto de Marcos diz que essa figueira não estava nem na estação de frutificar, o que nos dá pelo menos dois entendimentos. Primeiro é que, se não está na estação, e Jesus ainda assim fala que ela precisa frutificar, parece que Jesus pede que nós frutifiquemos em todo momento, que nós saiamos de uma natureza de momentos onde a gente não consiga frutificar, que nós lutemos contra isso. Não é só na estação certa, é em todo momento que deve se dar frutos. Na analogia do seguidor de Jesus, da seguidora de Jesus com a figueira. Segundo, é que essa figueira, ela estava prometendo frutos com as suas folhas, mas ela não tinha frutos nenhum. Por dentro, ela estava exatamente seca. E aí nós poderemos entender a revolta de Jesus, ou o ensino que Jesus está dando para os discípulos, diante do contexto que essa figueira apareceu no templo. Jesus tinha acabado de visitar o templo e ter bagunçado tudo por conta daqueles comerciantes religiosos que transformaram o templo, lugar de oração, de encontro com Deus, em um lugar de comércio de rito religioso. E está falando, olha, essa figueira é uma figueira de fachada, é uma figueira superficial, é uma figueira que promete entregar aquilo que ela não tem, é uma figueira que não está frutificando e que não vai frutificar mais, não vai mais dar frutos. E aí, a gente se pergunta,
Quais são os frutos? Então, se Jesus está fazendo essa analogia da figueira com os seguidores, com as pessoas que decidiram seguir o seu caminho e mostrando isso para os seus discípulos, quais são os frutos que nós devemos entregar? Como nós devemos frutificar? E eu acho que esse ato de Jesus é muito desconfortante para a gente. Porque na nossa vida religiosa, a gente tende a vir todo domingo, a gente tende a vir na EBD, a gente tende a realizar as tarefas religiosas, mas às vezes a gente não pensa pessoalmente em que tipo de fruto eu estou gerando na vida do outro. Ou se a minha vida está frutificando. O que a minha vida está, de fato, produzindo para que outro se alimente. É uma questão desconfortante. Quais são, na verdade, as coisas, as questões, os sentidos que são gerados nas nossas vidas como consequência da presença daquele que morreu por nós e que nós vamos celebrar aqui e que resolveu, então, fazer morada no nosso coração. Essa é a grande questão que Jesus está colocando. Jesus traz para a gente um questionamento que eu julgaria essencial para a nossa vida, porque existem questões que são importantes, existem questões que são menos importantes, e existem questões que são indispensáveis, questões que são essenciais. E uma questão essencial para uma seguidora e seguidor de Jesus é essa: que tipo de fruto você está gerando na vida das pessoas? Que tipo de fruto você está gerando na vida das pessoas? Porque eu acho que todo mundo sabe aqui, esse negócio que é um pouco óbvio, que a nossa experiência com Deus não é uma experiência que se faz através de um estereótipo, através do exterior, mas é uma experiência que ganha raízes no nosso interior. A nossa experiência com Deus não pode ser a experiência da figueira, que no exterior consegue demonstrar as suas folhas e a sua vida, mas que no seu interior é seco, e tão seco que não tem fruto nenhum para produzir e para oferecer para quem está ali à sua volta. Então, há uma experiência falsa, de falsibilidade, de performance, que cria uma realidade que não é verdadeira. E a vida não pode viver dentro dessa realidade. Eu não falo nem só a vida cristã, mas a nossa vida cotidiana, sabe, a vida com todo mundo. A vida não pode ser essa experiência oca por dentro, vazia por dentro, uma experiência de fachada, uma experiência em que a gente somente demonstra, mas quando a gente tem que entregar alguma coisa, não tem nada para entregar, a gente não consegue. A gente não pode viver essa experiência de vida que promete ter folhas por fora, mas que não tem nenhum compromisso com as raízes de dentro. A gente não pode. A gente não pode viver de aparência. É isso que Jesus está dizendo aqui para esses discípulos. Essa figueira, ela vive de aparência, mas no fundo ela é uma figueira viva morta. Ela já morreu por dentro. E eu acho que esse tema é um tema importante, porque por mais que esse seja um problema de viver de aparências, desde que o mundo é mundo, eu acho que é uma questão muito mais intensa na nossa época sobre a questão da imagem, sobre a questão da performance. A gente vive em uma época em que nada faz tanto sucesso quanto a própria ideia ou a própria imagem do sucesso. Quem disse isso foi um ator norte-americano que escreveu na década de 70 do século passado a cultura do narcisismo, a cultura daquele ser humano que está na sociedade, mas só consegue olhar para si, só consegue produzir para si mesmo, não consegue olhar para o lado, e assim ele vai criando também uma imagem de uma pessoa bem-sucedida, ao mesmo tempo que não produz fruto e não tem nada para oferecer.
Porque a gente vive numa cultura de imagem. Nada faz tanto sucesso, como ele diz nesse livro, quanto a imagem do próprio sucesso. E se você parar para pensar um pouquinho, tem muita gente que vive desse jeito hoje. Por exemplo, não importa se aquilo de fato é verdade que eu posto nas redes sociais, mas se a foto está boa e produz uma sensação de que aquilo é verdade, é isso que importa. Não importa se o momento em que eu registrei aquela imagem foi um momento doloroso, não importa se eu estou sofrendo, mas se eu tiro uma foto sorrindo e posto e crio a sensação para as pessoas de que eu estou feliz, é isso que importa. Não importa se eu estou em um caos familiar, onde eu não estou conseguindo conversar com o meu cônjuge, onde eu não estou conseguindo conversar com meus filhos. Eu faço uma super festa de aniversário para demonstrar a alegria que eu tenho em família. E se a sensação produzida dessa festa demonstra que a minha família é uma família harmoniosa e sempre está bem, é isso que importa. E a gente vai então vivendo de aparências. Não importa se eu venho na igreja e não sinto nada. Não importa se eu não vejo mais sentido de estar aqui. Mas se eu vou para a igreja todos os dias, ou todas as semanas, todos os dias, todos os domingos, e aqui eu finjo cantar, eu oro, ou cumpro as minhas responsabilidades nas escalas, e as pessoas falam: nossa, como você é abençoado. Passo a sensação de ser, está tudo bem. E é disso que Jesus está falando, de uma figueira que está passando a sensação de uma figueira viva, de uma figueira que pode dar frutos, que deveria ter seus frutos, mas que secou por dentro. É isso que ele está falando. É disso que ele está falando. Então, viver de aparência. E eu acho muito interessante, porque Jesus, nesse movimento que ele opera aqui nesse texto, ele opera um movimento de distanciamento e aproximação. Vejam, Jesus ele está chegando em Jerusalém, vai para o templo, como eu disse, critica todo mundo, sai, se afasta, percebe que o templo não é aquilo que ele foi construído para ser. Depois vai para Betânia, volta, e ele olha a figueira de longe, tem folhas, provavelmente os discípulos falaram, tem frutos, porque ela está com a sua folhagem cheia, e quando eles se aproximam, não tem nada. Então vocês vejam, Jesus está chegando novamente a Jerusalém, perto dessa figueira, e agora Jesus em Jerusalém, próximo dessa figueira, ele percebe que essa figueira não tem frutos. É interessante essa relação da distância e da proximidade que o texto nos oferece. É muito interessante porque nós tendemos a fazer isso. Nós tendemos a idealizar pessoas, por exemplo, que a gente não conhece, porque Milor Fernandes já disse, quão admiráveis são as pessoas que nós não conhecemos muito bem, não é? E a gente vai criando pessoas ideais, ao ponto de dar a essas pessoas uma característica até mística, como se elas fossem quase que sagradas. E de repente, quando a gente se aproxima dessas pessoas, a gente vê que essas pessoas, elas defendem às vezes uma fachada. Elas são pessoas, ou elas são pessoas imperfeitas, são pessoas normais, e justamente essa aproximação, ela nos demonstra ou revela as imperfeições que existem em todo e qualquer lugar ou em toda e qualquer pessoa que a gente se aproxima. E que não é um problema, porque todo mundo aqui é imperfeito, mas a aproximação faz com que a gente conviva com realidades que a gente não tinha percebido a distâncias, ou à distância, quando a gente estava à distância, não é verdade? Quem é casado aqui sabe disso.
né? Vai vivendo e vai conhecendo e vai percebendo algumas coisas que não via antes. Mas a aproximação também faz a gente perceber não só que o outro é imperfeito, e não é perfeito como a gente tinha traçado, mas que aquilo que a gente pensava que é A, não é nem que é B, mas é que é menos A, é totalmente o oposto daquilo que a gente pensou que era. Não é verdade? E de repente, a gente se vê assim, frustrado, machucado, porque quando a gente aproximou daquilo que à distância parecia belo, a gente viu que não tinha nada de belo. Só que essa dinâmica de aproximação no Evangelho de Jesus precisa nos conduzir para algum lugar, precisa nos levar para algum lugar frutífero. Se a aproximação revela de fato quem eu sou, não só quem é o outro, mas quem eu sou, eu quero ou eu preciso trabalhar para ser o melhor que eu possa ser. Para que eu não seja somente admirado à distância, sabe? Mas que eu seja amado por essas pessoas que se aproximam de mim. Melhor do que ser admirado à distância é você manter essa admiração, mas também provando que essa pessoa que se aproximou, ela consegue te amar por aquilo que você é, porque você não está ali de fachada. Você não é uma pessoa legal de fachada. Você não é uma pessoa que trabalha na igreja de fachada. Mas quando a pessoa se aproxima para dizer, eu preciso da sua ajuda, você fala, não tenho frutos para te dar. Entende? Então eu acho que esse deve ser um voto de vida do cristão e da cristã. Não quero ser apenas admirado de longe pela beleza que eu possa transmitir no parecer, mas eu quero ser amado de perto. Eu quero amar de perto. Quando as pessoas se aproximarem de mim, eu quero que elas consigam ver algo melhor do que vir à distância. Que elas sintam algo melhor do que sentir a distância. Porque tem isso, né? A experiência da aproximação tem isso. Quando você se aproxima da pessoa, você pode descobrir que ela é o menos A. Ela não é nada, né? Distância, beleza, aproximação, convivência, frustração, engano. Aí você começa a perceber tudo isso. Mas tem uma outra experiência também, que talvez vocês conheçam, que é justamente distância, beleza. E quando você se aproxima, você descobre que aquilo é muito mais belo do que de fato era. Não sei se você já se surpreendeu com alguém assim. Ou com uma paisagem. Quando você olha uma paisagem numa foto, e de repente você vai para o lugar da paisagem. Às vezes ele te surpreende pela beleza que a foto não pode conter. Então a gente tem esses dois tipos de experiências possíveis. Eu queria dizer para você nessa noite, se você viveu esse tipo de uma primeira experiência, de quem se aproxima e descobre que aquilo era horrível, aquilo gerou frustração, aquilo gerou engano e te machucou, eu quero dizer para você essa noite que existe esse outro tipo de experiência possível. Esse outro tipo de experiência de se aproximar e descobrir que aquilo que você enxergou como podendo ser belo, pode ser muito mais belo ainda. Pode ser muito mais belo. Isso vai depender de você que viveu essa experiência, se você vai se colocar num lugar onde as pessoas que se aproximam de você consigam olhar além de frustração e revolta, alegria e esperança, perdão. Consigam olhar esses frutos. E parece que Jesus está fazendo isso aqui com os discípulos. Jesus está dizendo, não sejam como essa árvore mentirosa. Não sejam como essa árvore mentirosa. Sejam verdadeiros na vida. Sejam verdadeiros na vida. Carreguem beleza.
transmitam aquilo que é belo, transmitam a vida, frutifiquem na vida do outro, sejam cheios de frutos para que as pessoas se alimentem e se beneficiem dos frutos que a sua vida pode dar. É isso que Jesus está dizendo. É essa a palavra de hoje. E aí, os discípulos, que sempre tem um problema de compreensão, né? Jesus sempre dá um toque para eles, às vezes um pouco mais ríspido, às vezes explica, e é um sujeito paciente, né? Eu acho que esses discípulos, eles focam o acontecimento, mas num olhar errado. Porque o que Jesus está querendo ensinar é justamente, não sejam como essa figueira que está seca por dentro. Mas o que eles perguntam para Jesus? Nossa, essa figueira secou da noite para o dia, agora, num instante. Nossa, como é que aconteceu? Eu acho que às vezes a gente faz a questão errada, né? Às vezes a gente perde o foco, às vezes a gente deixa de aprender, porque justamente a gente faz as questões erradas. Essa questão aqui, para mim, nesse texto, é uma questão totalmente sem noção, porque tira o foco daquilo que Jesus está querendo ensinar para eles. Jesus está querendo dizer, não sejam como as figueiras, não sejam como aquelas pessoas no templo, de fachada. E eles estão preocupados com o evento da secura da figueira, da sequidão da figueira. Eles estão, nossa, Jesus, mas como é que essa figueira secou assim? Como é que isso pôde acontecer? Eu acho que às vezes a gente não aprende, porque às vezes a gente não pede para Deus, ou não trabalha esse discernimento, essa sabedoria necessária para separar dos eventos que nos acontecem aquilo que é importante e aquilo que não é tão importante. Eu acho que a gente tem um pouco dessa cultura, né? Essa cultura evangélica, de querer olhar os milagres, de querer olhar os feitos miraculosos, como se a gente mesmo duvidasse, às vezes, de que Jesus pode fazer. Então, ele fez ou não fez? Para mim, eu tenho convicção de que ele é poderoso para fazer. Essa não é a questão é o que Jesus está, de fato, querendo dizer com tudo isso. Mas como Jesus é um sujeito respeitoso, ele responde pacientemente. E ele responde assim, a pergunta é, como essa figueira secou tão depressa? E Jesus responde, se vocês tiverem a fé de Deus, ou a fé em Deus, vocês podem fazer a mesma coisa. Vocês podem dizer para uma montanha, na verdade, se deitar ao mar, se jogar ao mar, vocês podem fazer isso. Vocês podem pedir aquilo que vocês quiserem em oração e Deus vai te dar, se vocês tiverem a fé de Deus. E aqui é um texto muito interessante, porque tem gente que jura. Jura pode aqui, né? Tem gente que jura que nesse texto Jesus está falando que se a gente for lá na Pedra da Cantareira, sabe aquela pedra que a gente faz a caminhada? Aquela pedra enorme e sobe para ver a vista de São Paulo ali da Zona Norte. Se a gente falar para ela, vai para o lado da PIB de Vila Nova Cachoeirinha, ela vai. Tem gente que jura que Jesus está dizendo isso. E eu sinto frustrá-los, ou frustrar alguns aqui. Jesus não está dizendo isso, e isso provavelmente não vai acontecer. Não é que não pode acontecer, não é que Deus não tem poder para fazer acontecer, é que Jesus não prometeu nada disso. Jesus não está falando disso. Jesus não está dizendo que a fé de Deus que Ele coloca em nós nos dá um poder mágico para a gente fazer tudo aquilo que a gente quer, somente por ter essa fé em nós. Jesus não está dizendo isso. Jesus só está respondendo aqui a pergunta deles, que essa fé é tão poderosa de Deus, que ela pode fazer a figueira secar, pode se fazer a montanha se lançar ao mar, ela pode te dar aquilo que você precisa. Ela pode fazer tudo isso,
mas que você vai fazer como um poder mágico isso? Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está respondendo o que aconteceu. E o que aconteceu? Jesus está dizendo que eu estou tentando fazer com que vocês percebam que a fé não é essa força mágica, mas a fé é uma disposição, uma vontade de viver essa fidelidade do compromisso e da responsabilidade cristã de frutificar, que coloca em nós a consciência de que nós assumimos sim alguns valores, que coloca em nós a consciência de que nós assumimos um compromisso de frutificar no mundo e na vida dos outros. E essa fé é o que faz Jesus desacreditar das pessoas que estão no templo, vivendo um outro tipo de fé, um tipo de fé que se pode comprar, um tipo de fé que você contribui para ser abençoado, um tipo de fé que você sacrifica para ser abençoado, um tipo de fé que virou um mercado que exige de você muito mais do que Jesus exige, para que você seja abençoado. Tenham fé em Deus, Jesus vai dizer lá no Evangelho de Marcos, nesse relato da figueira. Tenham a fé de Deus em vocês. Acabe com todos esses intermediários da fé. Acabe com essas pessoas que tentam fazer com que você compre a fé que Deus te dá, porque ela é muito mais poderosa. É uma fé verdadeira. Peçam a Deus em oração aquilo que vocês precisam. Não peçam aos rituais religiosos. Não peçam às figuras que representam a religião. Não se tornem escravos disso. Peçam a Deus porque Ele é poderoso para dar o que vocês precisam. É isso que Jesus está falando nesse texto. Não peçam aos comerciantes da fé, porque é Deus que movimenta as montanhas para o mar. Não são esses comerciantes. Então tenha fé em Deus. Cuidado com essas outras fés. Tenham a fé de Deus. A fé que Deus coloca em vocês. Cuidado com essas fés que escravizam e te colocam nesse sistema de fachada religioso que faz com que você viva uma fé de figueira. Uma fé de figueira é uma fé que procura algo somente para ela se embelezar à distância, somente para si, somente para ela, mas que não tem nada a oferecer, porque ela está vindo da fonte errada, e vindo da fonte errada, não pode nutrir o seu interior, que está secando. Então, cuidado com os discursos. Encham-se dessa fé de Deus. É isso que Jesus está dizendo aos discípulos, em vez de se encher daquilo que tem aparência de fé. Cuidado. Pense naquilo que é essencial para você que é discípulo e discípula de Jesus. E o que é essencial para você que é discípulo e discípula de Jesus? O que é uma fé que pode jorrar no seu interior para a vida eterna, como Jesus disse para aquela mulher samaritana? É uma fé que frutifica na vida dos outros. É uma fé que produz fruto. É uma fé que gera a consciência do compromisso, que não é um compromisso para te satisfazer, embora Deus tenha salvação para a sua vida e uma vida abundante para te oferecer, mas é uma fé, um compromisso, justamente que faz a gente seguir Jesus e praticar as obras que esse nosso Mestre, nosso Senhor fez no mundo, viver uma fé frutífera.
É isso que Jesus está dizendo. Viver em fé não é tirar a montanha de lugar, como se fosse uma fé mágica. Quantas pessoas foram escravizadas? A minha irmã estava falando que ela assistiu uma série no Netflix, do João de Deus. Quantas pessoas escravizadas por uma fé que aprisiona, por uma fé que não é a fé de Deus. E isso acontece também em igrejas evangélicas, infelizmente. Pessoas que foram machucadas, pessoas que se revoltaram contra Deus sem conhecer o Deus verdadeiro, porque conheceram uma fé de fachada e autoritária. Então a gente precisa viver em fé. E viver em fé é assumir cotidianamente esse compromisso e essa responsabilidade com os valores que Jesus nos ensina. Viver uma fidelidade a Deus de tal forma que no que depender da gente, daquilo que somente Deus é capaz de fazer no nosso coração, à medida que a gente cresce, à medida que a gente vai avançando, a gente vai entendendo que não é só a gente. Esse é o caminho que Jesus faz com os discípulos. Ele está entrando em Jerusalém, ele está caminhando para a cruz e ele vai comemorar a Páscoa com eles. E ele vai juntar todos ao redor de uma mesa, depois desse evento. Ele vai falar, olha, vocês precisam continuar sentando juntos. Vocês precisam continuar partilhando essa fé. Vocês precisam, na proximidade, não só no distanciamento, serem admirados por aqueles que olham e glorificam a Deus, mas na aproximação, serem amados e precisam amar. E precisam amar, precisam produzir os frutos. Porque é assim que a gente se alimenta na vida, com os frutos que Deus nos dá quando Ele se aproxima da gente ou quando a gente se aproxima dEle. Então, qual que é o meu desejo, minha oração, meu conselho, minha orientação, que vem com um espelho, tá? Nessa noite. Acredite que muito mais importante do que aparentar é ser. Muito mais importante do que aparentar em qualquer área da vida é se engajar no compromisso de ser uma pessoa que na sua existência dá frutos para a salvação de vidas, sejam elas quais forem as salvações, tantas são elas, para a glória de Deus. E eu sei que parece um pouco assim uma droga do nosso tempo. A performance, a imagem, parece um entorpecente. Sabe, essa lógica de redes, embora ela tenha muitas coisas boas, ela criou uma epistemologia, um tipo de conhecimento que invade a nossa vida privada e faz com que a gente faça o que a gente faz nas redes sociais, na nossa vida privada também, sempre vivendo de fachada. O like, às vezes, se tornou uma droga. O comentário se tornou uma droga, onde a gente não consegue viver sem essas pessoas que nos admiram à distância, mas no fundo a gente não sabe se a gente é de fato amado. Isso cria uma lacuna no nosso ser e na nossa existência, porque embora a gente se saiba admirado, embora a gente saiba que as pessoas comentam e curtam, embora a gente saiba que as pessoas gostam daquilo que a gente faz, a gente não sabe, na verdade, se existe espaço para aproximação, para viver aquilo que é essencial, que é o amor. Para viver aquilo que verdadeiramente importa. E sabe o que verdadeiramente importa? Verdadeiramente importa que você regue o solo da sua existência com os valores que Jesus te dá para viver. Sabe o que verdadeiramente importa? Verdadeiramente importa que você viva a sua vida na sua imperfeição, porque todos nós assim somos, amada pelas pessoas que te admiram, não à distância, mas que te admirando, se aproximam e continuam te amando. Verdadeiramente importa Jesus olhar para a gente
não para ver essa beleza à distância, necessariamente, mas que ao se colocar do nosso lado, esse Jesus olhe para o nosso coração, ainda que imperfeito, e fale: tem frutos aí, estou contigo, vamos junto. Verdadeiramente importa a gente acreditar que por mais que a gente seja quem a gente é, nossa vida pode sim frutificar para a glória de Deus. Então está Jesus aqui nesse texto, mas aqui diante de nós hoje, não como um sujeito mimado que está com fome, como eu comecei dizendo, mas antes da Páscoa, antes de cear com seus discípulos, antes de aproximar todos esses discípulos da mesa, ele está aqui olhando para os discípulos e dizendo: nunca sejam como essa árvore, que parece estar cheia de frutos, mas que no fundo não tem nada que sinalize vida aí dentro, não tem nada que ofereça vida. No fundo, essa árvore, malgrado as suas folhas, ela já está morta por dentro. Porque há folhas que enganam, né? Eu me lembro que o vizinho fez o jardim. A gente tem um jardinzinho de garagem onde eu moro, e ele fez o jardim e ele cortou a árvore que tinha. E a Fê pediu um galho dessa árvore para colocar as orquídeas. Mas o galho ficou lá, está lá até hoje. Morto, sem raiz, mas saíram folhas. Que podem enganar aqueles que pensam que aquele galho está vivo, mas ele está morto. É fato que Deus pode fazer surgir vida da morte, como fez em Jesus e como faz em todas as nossas vocações diárias. Mas eu queria que a gente não se enganasse na nossa experiência de fé. Eu, como pastor de uma comunidade, eu acredito que a gente pode ir além da fachada. É difícil ir além da fachada. O cotidiano engole a gente. Quando vê, a gente está executando. Mas eu acho que Jesus, ele nos orienta e nos chama em volta dessa mesa todo mês, porque ele está aqui com a gente, para que a gente se lembre que a gente precisa se aproximar e dar frutos de amor. Aí o Paulo vai falar de alguns frutos gerados pelo Espírito Santo: amor, gozo, paz, alegria, bondade, paciência. Tantas coisas que a gente pode viver e que podem significar a nossa existência, mas que também fazem parte do compromisso que a gente vai se lembrar aqui, depois da gente cantar essa música. E eu acho que a gente, como cristão e como cristã, sobretudo, a gente não pode abrir mão da consciência desse compromisso. Mesmo imperfeitos, mesmo falhando, a gente não pode abrir mão da consciência de frutificar. Então eu vou pedir, se você quiser, para você abaixar a sua cabeça, e eu quero te provocar em uma oração, se você se permitir, obviamente. E vou falar para você pensar num fruto específico que você poderia estar dando, mas não está. De pessoas que você poderia estar se aproximando para abençoar e não está. E pedir para Deus para que, além de todas as fachadas, além de todas as performances que a gente cria, além de toda a beleza que a gente quer transmitir, que essa beleza do Evangelho esteja no nosso interior, ao ponto de entender, ou de entendermos, que nós precisamos oferecer alguma coisa para aqueles que se aproximam
das nossas comunidades, das nossas vidas, das nossas relações. Porque é esse o tempo que a gente tem de vida, é o tempo de abençoar. Nós já fomos abençoados por Deus e eu me sinto privilegiado por ser abençoado por vidas dessa comunidade. Mas não pode parar só na gente, num narcisismo evangélico, num narcisismo religioso, num narcisismo de fé. Porque do mesmo jeito que a figueira se mostrou como uma árvore viva, mas não tinha nada para oferecer, a nossa religião também pode se tornar somente uma religião, sem uma fé viva que frutifique. E eu acho que a gente não quer ir por esse caminho. Te convido e te encorajo a orar a Deus e perguntar para Ele, se você ainda não sabe, para que Ele coloque no seu coração essa semente que faça nascer em você uma figueira viva que frutifique para a sua glória e para o bem de muitos. Amém.